E aí, pessoal? Na aula anterior eu comentei com vocês que o projeto de estruturas tem dois objetivos principais. O primeiro é garantir a segurança da estrutura, isto é garantir que as tensões que serão desenvolvidas nela não ultrapassem a tensão que o material resiste. O outro objetivo é assegurar que os deslocamentos que são desenvolvidos na estrutura não irão comprometer o seu desempenho ou dos demais sistemas da edificação nas condições normais de utilização. Em outras palavras, os deslocamentos eles não podem ser acentuados a ponto de, por exemplo, influenciar no desempenho de uma alvenaria ou de causar um desconforto no usuário. É fato, portanto, que o cálculo dos deslocamentos máximos são imprescindíveis para verificar se a estrutura está adequada para cumprir a sua função. A determinação dos deslocamentos, no entanto, não se limita somente a essa aplicação de projeto. No caso de estruturas isostáticas, as reações, sejam elas internas ou externas, são obtidas estritamente pelas equações de equilíbrio. Em estruturas hiperestáticas, porém, o número de reações desconhecidas é maior que o número de equações de equilíbrio e, por essa razão, torna-se necessário estabelecer as equações adicionais para obter a solução. Essas equações serão provenientes das condições de compatibilidade entre deslocamentos e deformações. Lá na resistência dos materiais 2, vocês aprenderam a calcular os deslocamentos de estruturas a partir da equação da linha elástica. Agora eu vou relembrar com vocês de onde essa equação vem. Vamos destacar dessa viga um elemento infinitesimal de dimensão dx. E para obter a relação entre o momento fletor interno e o raio da curvatura da linha elástica em um ponto, eu vou calcular a deformação em uma posição genérica y ao longo da altura desse elemento infinitesimal. Quando submetida à flexão, as seções transversais do elemento irão girar, em decorrência da curvatura que se desenvolverá ao longo do comprimento do elemento. Então, após a deformação, as seções transversais terão um ângulo dθ. A essa distância do centro de curvatura até o arco da linha elástica é chamada de raio de curvatura. Pois bem, agora vamos calcular a deformação da fibra localizada a uma distância y em relação ao eixo do elemento. Essa deformação normal é feita calculando-se a variação do comprimento, isto é, ds' menos ds sobre o comprimento inicial. Comprimento final menos comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial. ds, que é o comprimento inicial dessa fibra, é igual a dx, conforme pode ser visto nessa figura. dx, por outro lado, após a deformação, será igual ao raio de giração vezes dθ. Lembrando que para a gente calcular esse comprimento de arco, basta a gente multiplicar o raio do arco pelo ângulo. E nesse caso, como o ângulo é muito pequeno, afinal, os deslocamentos ao longo da estrutura devem ser controlados, esse arco fica aproximadamente uma reta. De modo similar, ds' será igual ao raio de curvatura nessa posição, que será ρ menos y, vezes o ângulo dθ. Então, ρ menos y vezes dθ. Substituindo na equação da deformação, nós temos ρ menos y dθ menos ds, que é igual a dx, que por sua vez é igual a ρ dθ, dividido por ds, que é ρ dθ também. Com isso dá para cortar o dθ aqui, que é comum a todos os termos. Portanto, a deformação será ρ menos y menos ρ sobre ρ. Corta ρ com ρ. E a deformação será igual a menos y sobre ρ. Ou, escrevendo de uma outra maneira, 1 sobre ρ, que é chamado de curvatura, será igual a menos a deformação sobre y. Se o material for linear elástico, pessoal, a gente pode dizer que a relação entre tensão e deformação é dada pelo módulo de elasticidade. Portanto, aplicando a lei de Hooke, a deformação será igual a tensão sobre o módulo de elasticidade. Lembrando que a tensão normal desenvolvida em peças fletidas será igual ao momento interno vezes a distância da fibra em que a tensão está sendo calculada até o centroide, dividido pelo momento de inércia. Isso aqui é tomado como negativo. Afinal, numa flexão positiva, acima da linha neutra as peças estão comprimidas. Substituindo
na equação da lei de Hooke, nós temos MY sobre EI. Sinal negativo, esse sinal vai cortar com esse, o Y vai cortar com esse, e aí nós teremos a seguinte relação momento-curvatura. Esse produto EI recebe o nome de rigidez à flexão. A rigidez à flexão representa a dificuldade do corpo em ser fletido. E ela é expressa por uma propriedade física, ou seja, pelo módulo de elasticidade longitudinal, e por uma propriedade geométrica da seção transversal, que é o momento de inércia. O momento fletor, pessoal, lembrando, é uma função de x. Ele varia ao longo do comprimento da barra, tal como os deslocamentos. Então, o deslocamento aqui é uma função de x. A curvatura desse eixo pode ser descrita da seguinte maneira. Ou seja, a curvatura pode ser escrita a partir da derivada de segunda e da derivada de primeira dessa função que descreve o deslocamento ao longo do comprimento. Como, pessoal, nas situações práticas os deslocamentos são limitados, isto é, em relação ao comprimento longitudinal, essa curvatura da peça será muito pequena, o ângulo, ou melhor, a inclinação, a rotação em cada um desses pontos também vai ser muito pequeno. E a rotação ela pode ser escrita como a derivada do deslocamento em relação ao comprimento. Isso é claro na flexão pura, isto é, se a gente estiver desprezando o efeito do cisalhamento. Se esse ângulo é muito pequeno, o valor do ângulo ao quadrado vai ser menor ainda. Então, isso aqui, o ângulo for muito menor do que 1, significa que esse valor do ângulo ao quadrado é aproximadamente zero. Portanto, a curvatura pode ser expressa como sendo, de maneira aproximada, a derivada de segunda do deslocamento transversal. Então, reescrevendo essa equação da linha elástica, nós temos que o momento fletor, que é uma função do comprimento, sobre a rigidez da flexão, EI, é igual a derivada de segunda do deslocamento, em relação a x, sendo o deslocamento também uma função do comprimento. Essa é a famigerada equação da linha elástica, que é uma equação diferencial não linear de segunda ordem. Então, para a gente encontrar os deslocamentos ao longo da estrutura, basta que nós determinemos a equação que descreve a variação do momento fletor, integra-se duas vezes, o que vai gerar duas constantes de integração, aplica-se as condições de contorno, isto é, as condições de compatibilidade, e fim. Nós teremos uma equação que descreve a variação dos deslocamentos em vários pontos da estrutura, isto é, nós teremos uma solução contínua. Vamos fazer uma aplicaçãozinha simples desse conceito no cálculo do deslocamento máximo de uma viga biapoiada? Bem, pessoal, nesse exemplo nós vamos obter a equação que descreve a variação dos deslocamentos em uma viga biapoiada submetida a uma carga uniformemente distribuída de valor Q, e a viga tem comprimento L, através da equação diferencial de equilíbrio da viga, isto é, através da equação da linha elástica. Bem, então o primeiro passo é obter a equação que descreve a variação do momento fletor. Então eu vou efetuar uma seção aqui em uma posição genérica x, e nesse ponto eu vou calcular o momento necessário para equilibrar essa parte da peça. A resultante da carga distribuída nesse trecho vai ser Q vezes x, e essa resultante estará localizada a uma distância x sobre 2 da extremidade esquerda e da seção. Além dessa carga, atua na extremidade esquerda uma reação de apoio de valor igual a QL sobre 2, isto é, metade da carga total. Portanto, fazendo o somatório dos momentos na seção e igualando a zero, nós temos que mx mais qx, que é a resultante, vezes x sobre 2, vai dar qx ao quadrado sobre 2, menos ql sobre 2 vezes x. Tudo isso tem que ser igual a zero. Portanto, mx será igual a menos qx ao quadrado sobre 2 mais ql sobre 2x. Jogando essa equação do momento fletor na equação da linha elástica, nós temos a seguinte equação diferencial. 1 sobre i, que é constante, que multiplica
menos qx ao quadrado sobre 2 mais ql sobre 2 vezes x. Integrando a primeira vez para resolver essa equação diferencial, nós temos que a derivada de primeira, que representa a rotação, será igual a 1 sobre i, que é constante, menos a integral de qx ao quadrado sobre 2, q sobre 2 é constante, então não integra, a integral de x ao quadrado será x ao cubo sobre 3, mais ql sobre 2 também é constante, vezes integral de x, que é x ao quadrado sobre 2. Mais uma constante de integração, C1. Integrando novamente, nós temos a equação que descreve o deslocamento, que vai ser igual a 1 sobre EI, menos Q sobre 6, que é constante. A integral de x ao cubo é x à quarta sobre 4, mais QL sobre 4, que também é constante, e a integral de x ao quadrado, que é x ao cubo sobre 3. Mais C1, a integral de uma constante é x, mais a segunda constante de integração, C2. Então essa é a equação que descreve a variação dos deslocamentos ao longo da viga biapoiada. Para encontrar a equação de fato, eu preciso, obviamente, determinar essas constantes de integração. E, para tanto, eu vou aplicar as condições de contorno dessa equação diferencial. Ou seja, as nossas condições de compatibilidade. É sabido que em um apoio duplo, o deslocamento vertical e o deslocamento horizontal serão iguais a zero. Portanto, em x igual a zero, o deslocamento será zero. No apoio simples, o deslocamento vertical é nulo. Portanto, em x igual a L, que é na extremidade direita, o deslocamento também será nulo. Então, nós vamos aplicar essas duas condições na equação diferencial para determinar as constantes C1 e C2. Eu vou reescrever aqui a equação diferencial, 1 sobre EI, que multiplica menos Q vezes x à quarta dividido por 6 vezes 4, que é 24, mais QL vezes x ao cubo, dividido por 4 vezes 3, que é 12, mais C1x, mais C2, fechou. Aplicando a primeira condição de contorno, que diz que para x igual a zero, o deslocamento será nulo, nós teremos 0 igual a 1 sobre i, que multiplica menos q vezes 0 à quarta, sobre 24, mais QL sobre 12 vezes 0 à terceira, mais C1 vezes 0, mais C2. 0, 0, 0. Logo, C2 tem que ser igual a 0 para que essa igualdade seja alcançada. Afinal, 1 sobre i é um valor real maior do que 0. Portanto, C2 deverá ser nulo. Para x igual a L, o deslocamento também é nulo. Logo, 0 deverá ser igual a 1 sobre i, menos Q vezes L à quarta, dividido por 24, mais Q vezes L sobre 12, vezes L ao cubo, mais C1 vezes L, e C2 a gente já sabe que é igual a zero, então morreu aqui. Como isso aqui é um valor finito, o que está dentro do colchete tem que ser igual a zero. Então, quando a gente passar o L dividindo, eu vou cortar aqui, vai ficar QL3. Aqui L vezes L vai dar L à quarta, cortando 1 também, aqui fica L ao quadrado. Então, vai ficar menos QL à terceira sobre 24, mais QL à terceira dividido por 12, que resulta para ser um valor de menos QL à terceira sobre 24. Agora a gente pode finalmente reescrever essa nossa equação diferencial da seguinte maneira. O deslocamento em qualquer ponto da estrutura vai ser 1 sobre i vezes menos q x à quarta sobre 24 mais qlx ao cubo sobre 12 mais
C1, que nesse caso é menos QL3 sobre 24, vezes x. Essa equação nos dá uma solução contínua para os deslocamentos ao longo da viga biapoiada. Isto é, se eu quiser conhecer o deslocamento em qualquer ponto da estrutura, basta eu substituir o valor de x. O deslocamento máximo de uma viga biapoiada é no meio. Então, eu vou substituir aqui o valor de x igual a L sobre 2 para a gente encontrar a equação que nos permite determinar o valor do maior deslocamento que ocorrerá em uma viga biapoiada. Então, para x igual a L sobre 2, nós teremos V de x igual a 1 sobre I, que multiplica menos Q sobre 24 vezes x, que é igual a L sobre 2, elevado à quarta, mais QL sobre 12 vezes x à terceira, ou seja, L sobre 2 elevado à terceira, menos QL ao cubo sobre 24 vezes L sobre 2. Então, o V de x vai ficar igual a 1 sobre I, que multiplica menos QL à quarta, dividido por 2 à quarta, que é igual a 16, vezes 24, que dá igual a 384. Mais QL à quarta também, sobre 2 ao cubo, é igual a 8, vezes 12, dá igual a 96, menos QL à quarta também, dividido por 24 vezes 2, que é igual a 48. Fechou parênteses. Então, o V máximo, né, vamos chamar assim, que é para quando esse x for igual a L sobre 2, será igual a 5 sobre 384 vezes QL à quarta sobre EI. Esse sinal aqui dá negativo, que indica que de fato a flecha no meio de uma viga biapoiada se dá para baixo. Essa equação ela é muito utilizada em projetos de engenharia, uma vez que o sistema estrutural de viga biapoiada é extremamente utilizado na prática. Então, assim como o momento máximo de uma viga biapoiada é QL ao quadrado sobre 8, e vocês precisam memorizar isso aqui, na verdade essa equação vocês deveriam tatuar no braço, a equação também que descreve o deslocamento máximo de uma viga biapoiada também precisa ser memorizada. Então, quando eu quiser saber a flecha, que também é o termo que a gente usa para esse deslocamento máximo, de uma viga biapoiada submetida a uma carga uniforme distribuída, basta a gente pegar 5 sobre 384, multiplicar pelo valor da carga uniforme distribuída, vezes L à quarta, e dividir pela rigidez, a flexão, também conhecido como produto do módulo de elasticidade longitudinal pelo momento de inércia. Beleza? Na próxima aula, a gente vai relembrar também de resistência dos materiais, o conceito de energia e deformação e como a gente usa o princípio da conservação da energia para poder calcular deslocamentos em pontos específicos da estrutura. Então, pessoal, até a próxima aula.